Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre viveiros florestais. Sou o professor Zé Cláudio. Trago-lhe uma pergunta. No seu entendimento, o que é um viveiro de produção de mudas florestais? O que é que você entende por viveiro? Então, viveiro é um determinado local onde são concentradas todas as atividades de produção de mudas. Tá? Então, um viveiro não necessariamente como a gente associa, ou muitos associam, a um telado. Tá? Por exemplo, lá na nossa escola, a gente tem um viveiro, é um telado onde a gente produz a muda. Só que a gente vai ver aqui que aquilo que a gente chama de viveiro, que é um telado ali, uma casa de vegetação, é apenas um dos componentes do viveiro. Tá? Então, entende-se por viveiro é um determinado local onde são concentradas todas as atividades de produção de mudas, para reforçar. Então, tem que ser o local onde produz a muda, tem que ser onde coloca ela para crescer, para desenvolver, onde coloca os insumos, onde você faz o preparo do substrato, que a gente vai estudar isso tudo mais para frente, tá? Tem a parte do escritório para fazer o gerenciamento. Então é tudo o que compõe ali, toda a estrutura que compõe é que a gente diz que é um viveiro. Então, um viveiro ele pode ser temporário ou um viveiro pode ser permanente. Então, quando a gente fala em viveiro temporário, a gente está falando em instalações bem simples, tá? Um planejamento bem simples também, né? Tem tamanho pequeno, ele é de baixo custo, tá? Ele é mais rústico, pode ser feito aí com materiais alternativos e tem uma característica principal desses viveiros temporários. Eles estão próximo à área de cultivo, ali próximo à área de plantio. Então, esses viveiros temporários, geralmente eles estão dentro da fazenda e eles servem para receber a muda florestal que vem de longe, né, que pode vir em um determinado local e precisa ser estocada até o momento de ser feito o transplantio. Então, acaba sendo uma estrutura bem mais simples, porque ali vai ter uma irrigação, vai ter um canteiro suspenso, vai ter ali possivelmente, dependendo da quantidade de que passar, vai ter que fazer uma adubação. Então, vai ter que ter uma estrutura ali de escritório para fazer o controle dessas mudas, vai ter que ter um galpãozinho ali, um barracão, caso precise, um armazenzinho para colocar os insumos. Então, é bem mais simples. Quando a gente fala no viveiro permanente, a gente está falando em um planejamento mais cuidadoso de todas as etapas de cultivo. No viveiro temporário, que está ali próximo, né, dentro da propriedade da fazenda, ele vai receber já a muda pronta. No viveiro permanente, ele vai fazer todo o processo vai ter contido nele todo o processo de produção da muda. Então, ele tem possivelmente dimensões muito maiores, tá? Por ele ter que contemplar várias etapas do processo de produção. Então tem que ter as benfeitorias, as estruturas, acaba ficando o custo mais elevado para esse tipo de viveiro. Há materiais mais duráveis e há uma proximidade do centro consumidor. Então, quando a gente fala em viveiro temporário, a gente está falando em produção da muda, né? A gente está falando em uma etapa mais de receber essa muda, cuidar dela até o momento de levar para o transplantio. Quando a gente fala em um viveiro permanente, aí a gente está falando ali já de todo o processo de produção da muda. Então, nos viveiros, a gente tem que ficar atento quando for programar planejar um viveiro, quanto à sua localização e infraestrutura. Então, o que é que a gente deve observar em um viveiro para a produção de muda de espécies florestais? Tem água boa, né, em quantidade suficiente para o processo de produção da muda. Fazer ali as instalações de modo que, quanto à luminosidade, ele fique de leste a oeste, essa estrutura. Tem que ter energia elétrica. É bom que seja de fácil acesso, né, se ficar em beira de rodovia, ali próximo à rodovia, próximo ao asfalto, uma estrada carroçal, uma estrada rural bem conservada.
tem que saber onde você vai comprar seus insumos, de onde é que vai vir a muda, de onde é que vai vir o adubo, de onde vai vir as ferramentas que você vai utilizar, os substratos para fazer a produção de mudas. Então, você tem que estar colocando isso aí no radar. E aí, para quem você vai vender? O interessante é que o viveiro esteja inserido em um local que absorva a sua produção. Então, você já tem que localizar esse viveiro sabendo para onde você vai vender essas mudas, vai comercializar. Uma infraestrutura básica de um viveiro é presença de barracões de serviço, por exemplo, para estaquear uma muda, para colocar, para semear uma sementezinha no saquinho com substrato, ter um escritório administrativo, um sistema de irrigação, seja ele automatizado ou não, manualmente, mas tem que ter ali uma forma sistêmica, né, sistematizada, melhor dizendo, para irrigação, para drenagem, ou seja, para esse excesso de água ser retirado do local, para que não fique com uma umidade muito elevada e aí favoreça a ocorrência, por exemplo, de doenças dentro do viveiro. Tem que ter canteiros de germinação, de crescimento, de desenvolvimento dessa muda, de aclimatação, de rustificação. Tem que ter eletricidade dentro do viveiro. É importante ter quebra-vento, uma cortina vegetal, para diminuir o impacto sobre a estrutura desse viveiro, ou até mesmo na ocorrência de doenças, né, de insetos nesse local. Então, dentro de um viveiro de produção de mudas, vocês veem que não é simplesmente ali um telado, uma casa de vegetação, né? É toda uma estrutura, todo um complexo que envolve a produção de mudas. E aqui eu falei numa estrutura bem simples. E aí, os viveiros, para produzir mudas, eles podem produzir de duas formas. Então, eles têm dois sistemas operacionais básicos. É o sistema operacional radial e o sistema operacional setorizado. Então, dependendo do sistema operacional, a estrutura de produção de mudas de espécie florestal é diferente e é adequa para cada tipo de situação. Então, vamos lá. No sistema operacional radial seminal, o que é que isso significa? Seminal é a produção de mudas via semente. Então, quando você produz muda via semente, no sistema radial, a muda fica no mesmo local da semeadura à expedição. Então, geralmente, quando você utiliza sacos plásticos como recipiente, a gente vai estudar nas próximas aulas sobre os recipientes. Tá? Então, quando utiliza saco plástico, coloca ali um substrato que é pesado, aí você ter que deslocar, né, movimentar dentro da estrutura do viveiro o saquinho de um lado para outro, pode danificar, o rendimento é muito baixo. Então, nesse sistema radial, por exemplo, essa imagem aqui de cima, você pode fazer aqui a semeadura, né, semear a semente no saquinho, no recipiente, e aí leva para um determinado local aqui, né, sai dentro do galpão e vem para cá, e aqui ela vai ficar durante todo o tempo necessário para estar pronta para o transplantio, para a comercialização. Então ela fica sempre parada no mesmo lugar. Tá? Então esse é o sistema radial. A muda fica no mesmo local da semeadura até a expedição. No sistema operacional setorial, e aí pode ser também seminal, a muda vai sendo movida para os diferentes setores dentro do viveiro, conforme os estágios de evolução, né, de desenvolvimento da muda. Então, nesse sistema aqui que você tem que movimentar, não é interessante você ter um recipiente como um saco plástico. Nesse caso aqui é mais os tubetes, que eu vou mostrar nas próximas aulas. Então, o tubete ele é mais interessante porque ele ocupa um volume menor, e você consegue movimentar ali através de uma bandeja, e te dando maior rendimento. Tá? Então, no radial, seria mais interessante, né, para produção de mudas que utiliza tipo de recipiente saco plástico. No setorizado, aí você vai ter que ter ali mais para tubetes, né, que você consegue manusear mais facilmente. Então, o tubete é de um material mais resistente, é rígido, um plástico rígido. Então, é muito pouca a probabilidade de danificar esse recipiente. Diferentemente de um saco plástico, pode estar rasgando ali e você perdendo aquela muda. Então, no setorizado, você faz aqui, por exemplo, no galpão, o semeio, né, o mais na frente eu vou falar do estaqueamento,
e aí pode ir para uma primeira fase, ali de enraizamento, né, de crescimento inicial. Conforme a planta vai desenvolvendo, ela vai mudando no setor até chegar aqui no final e ela vai estar pronta para expedição, para comercialização. Tá? Então, no sistema operacional setorizado, a muda conforme ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai ocupando diferentes setores. Né? Então pode ter aqui, por exemplo, o setor aqui de proteção, como fosse uma casa de vegetação, uma estufa, controle de luminosidade para ter a temperatura, a germinação, ao enraizamento. Feito isso, você vai para uma parte que sai desse ambiente protegido, ali desse ambiente, né, não protegido, mas por isso é um ambiente ali controlado, e vai para pleno sol. E ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai mudando aqui de setor, e aí quando ela vai se rustificando, ou seja, ficando pronta para o transplantio, para a comercialização, ela atinge o último setor dentro do viveiro. Então, no sistema operacional setorizado, temos a etapa de, por exemplo, enraizamento ou germinação, crescimento 1, crescimento 2 e, por exemplo, rustificação. Isso vai depender da espécie florestal. Então, o sistema operacional setorizado é muito utilizado, por exemplo, para eucalipto, que é produzido de forma clonal. Né? Então, a multiplicação, né, a produção dessa muda, é feita com um material vegetativo retirado de uma planta matriz. Então, é muito comum também no sistema operacional setorizado para a produção de espécies ou de materiais clonais, de propagação vegetativa. Outra estrutura de um viveiro, os barracões, que pode ser para armazenar insumos, ferramentas, equipamentos. É um ambiente mais agradável, protegido. Então pode ser ali o local onde fazer o envasamento dos recipientes, colocar o substrato ali dentro, possível repicar, fazer semeadura, fazer estaqueamento. Então é um ambiente ali para estar mais confortável ali para os trabalhadores. Tem que ter um sistema de irrigação, pode ser automatizado, como nesse exemplo aqui, ou pode ser manual, com mangueira. Tá? Então depende da tecnologia, depende né, da tecnologia compatível com o recurso, com o investimento que é feito no viveiro. Tá? Então, de modo geral, tem que ter um reservatório, tá? E ter pontos de água dentro do sistema, se for o caso de ter as pessoas, ou então de mangueiras. Tem que ter um ponto aqui de irrigação se for fazer manualmente, ou dos dois, se for o caso de usar aspersão, em algum momento precisar de manual. Então isso vai ficar... vai ser mais específico a depender da espécie florestal, do tipo de produção, do investimento que foi feito, ou que será feito. Consequentemente, tem que ter um sistema de drenagem. O sistema de drenagem é responsável por tirar esse excesso de água de dentro do viveiro, né? Ali, principalmente o local onde tem a irrigação, a produção ali de mudas na fase de crescimento e de rustificação. Tá? Que também tem que ficar atento na fase lá que tiver dentro da casa de vegetação ou lá na casa de sombreamento, e não ter a ideia é que não tenha excesso de umidade para não ter problemas futuros, tanto na ocorrência de pragas, né, de insetos e doenças, como também se tiver pessoas trabalhando naquele local, que diminua o risco de acidente, tá? Então, e de doenças também, né, nas pessoas que estão trabalhando ali. E os tipos de canteiros, né? A gente tem os canteiros de germinação, quando fizer ali for utilizar de sementes, então pode fazer uma pré-germinação nesse canteiro e depois transplantar para um saco plástico, né? Fazer uma repicagem ali, o tubete. Tem os canteiros de crescimento e rustificação. Então, esses canteiros que eles podem ser suspensos ou diretamente no piso. Tá? Então aqui a gente tem exemplos de canteiros suspensos, tá? E aqui o exemplo de canteiro no piso. Nesse ambiente de germinação, ou também pode ser, se for o caso, de muda seminal, e de estaqueamento, se for o caso de muda clonal. A gente vai falar isso também mais lá na frente. Tem ambientes favoráveis, possivelmente seja num ambiente ali controlado, como casa de vegetação ou numa estufa, por exemplo. Então, nossa aula de hoje foi isso, e até a próxima.